Saudações, ouvintes do Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a edição 146 do Padocast, o seu podcast favorito sobre esporte a motor. Eu sou Gabriel Curti, comando a nossa gloriosa atração com as presenças de Evelyn Guimarães e André Neto. Na produção, Rodrigo Berton está de volta ao comando com a gente. Espero que vocês aí do outro lado estejam bem. Antes de tudo, mantendo a nossa tradição, um abraço para os amigos da Central 3, os maiores especialistas do país em podcasts. Ouçam o Padocast até o fim, aí vocês pulam direto para o feed dos nossos parceiros. Os podcasts da Central 3 estão nos melhores agregadores de áudio do mercado. E aí você escolhe o que você prefere ouvir. Tem samba, política, história, tem futebol, mas atualmente eu não quero saber de futebol, não sei vocês. Mas os podcasts da Central 3 sobre futebol são excelentes, tá? E valem a pena escutar. Vamos lá, galera. Fórmula 1 faz sua estreia em Miami neste domingo, mas a grande notícia da semana é a entrada de Porsche e de Audi, né, do grupo Volkswagen, em 2026. Encerrando um período de anos e anos de rumores e especulações, aconteceu, ou vai acontecer o ingresso, mas tivemos a confirmação. A gente aqui vai tentar entender o que há por trás das entradas dessas duas marcas, o que fez com que elas entrassem, qual o motivo de ter sido só agora, quais os impactos para a categoria, o que isso significa no fim das contas. A gente vai falar bastante sobre esse tema com a Eve, com o André, com o Berton não, hoje apenas na produção. Mas vamos começar então, Eve, com você. Qual o impacto das entradas de Audi e Porsche na Fórmula 1? Bom dia, Eve. Bom dia, Gá, bom dia, boa tarde, boa noite. André Neto também, Rodrigo Berton aí nos bastidores, amigos da Central 3 e a nossa família do podcast, do Padocast. Olha só, antes de começar, Gá, eu li uma notícia interessante hoje cedo. Filipão vem aí. Não. Eu não quero te provocar. É porque palpitou. Eu me preparei para um assunto totalmente diferente aqui hoje. Então, eu também. Ó, vim até de... Tudo bem. Não, beleza. Olha só, Audi e Porsche, né? O impacto dessas duas marcas é gigantesco para a Fórmula 1. E no primeiro momento, a gente pode dizer que a Fórmula 1 acertou em cheio em tudo que eles fizeram até agora em termos de gestão da Fórmula 1, interno e externo. Né? Então, aí culmina no grande objetivo, que é atrair atrair marcas importantes, né? Fabricantes importantes para o grid. Então, assim, começa desde o trabalho interno e principalmente do Stefano Domenicali, que foi chefe da Ferrari, que depois veio substituindo, veio para o cargo de CEO da Fórmula 1, né, do Liberty Media e tudo mais, no lugar do Chase Carey. Ele tem um grande trânsito aí pelas marcas, né? Ele já foi da Volkswagen, renovou a Lamborghini, enfim, ele tem um trabalho muito grande aí de marca, né, na indústria automotiva, e essa foi uma das razões pelas quais ele foi escolhido para essa posição. E todo o trabalho dele interno ali, de convencimento das equipes, uma série de coisas, isso começa com pequenos ajustes no regulamento até o importantíssimo teto orçamentário, que foi uma das grandes vitórias que a Fórmula 1 conseguiu nos últimos anos, que a gestão da Fórmula 1 conseguiu, porque é um assunto recorrente, né? Foi muito recorrente nos últimos anos, e encontrava muita resistência, principalmente das equipes maiores, das equipes de ponta, né? Ferrari, puxado sempre pela Ferrari, mas o Domenicali encontrou uma brecha, não só na pandemia, mas também em outras questões dentro do paddock, para fazer com que finalmente esse teto fosse aprovado, e realmente foi, e a gente vai começar a ver o impacto desse teto a partir de agora na Fórmula 1. Então, esse foi das grandes questões. Depois, o próprio regulamento técnico, né, a mudança para um motor, para uma configuração de motor mais barata, né, com menos custos de desenvolvimento, que se alinhasse mais à indústria, porque uma das grandes críticas desse motor híbrido que a Fórmula 1 tem hoje é que ele não tem nada a ver com o que se faz na indústria.
né? Então, assim, ele ficou um pouco à margem daquilo que as fábricas fazem para os veículos de rua. Então, assim, muita gente não viu uma correlação nisso, além do custo ser astronômico, né? Principalmente por causa da bateria que reaproveita a energia dissipada do turbocompressor. Então, assim, é muito caro para desenvolver, não tem essa ligação com a indústria, as equipes gastando demais, e o Domenicali conseguiu costurar tudo isso, então foi muito importante, né? Esse trabalho interno que ele fez, e o externo é o engajamento, é a popularização da Fórmula 1, é você trazer Drive to Survive, você abrir as portas ali do paddock mesmo, entregar essas figuras do grid, mostrar as rivalidades e até dar uma enfeitada nas narrativas e tudo mais, mas assim, foi importante, né? Então, a vinda dessas marcas tem muito a ver com esse trabalho. E o impacto delas é o fortalecimento da Fórmula 1. Né? Enquanto campeonato, a gente sabe que a Fórmula 1 está vivendo um crescimento absurdo de popularidade mesmo no mundo, com o crescimento da audiência, com o crescimento da venda de ingressos e um monte de outras coisas. Então, assim, aí você trazer duas marcas dessas, por exemplo, a Porsche, que tem uma ligação enorme com o esporte, já esteve na Fórmula 1 antes, mas ela basicamente, o DNA dela é o carro esportivo, né? Essa coisa da velocidade. Então, ela tem esse apelo. E a Audi, que vai chegar na Fórmula 1 pela primeira vez e que traz também um mercado completamente diferente. Então, assim, o fortalecimento, a confirmação desse fortalecimento da Fórmula 1. Muito bem, André. Bom dia, boa tarde, boa noite para você também. Queria seu destaque inicial falando das entradas de Audi e Porsche. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo a gente aqui no Padocast. Um bom dia especial para você, Gá. Sei que não está fácil, mas vai passar. Bom dia, Eve. Bom dia, Berton, amigos da Central 3 também. Acho que é um impacto bem grande esse anúncio de entrada da Audi e da Porsche. Era um namoro que já vinha acontecendo ali faz tempo, tinha um interesse, mas que parecia que faltavam algumas condições ainda para o grupo Volkswagen aceitar de fato essas entradas de Audi e Porsche na Fórmula 1. Eu acho que, primeiro de tudo, a gente tem que deixar bem claro que o grupo Volkswagen não era contra a entrada das marcas no automobilismo, porque são duas marcas muito presentes em outras categorias também. Mas a Fórmula 1 não era um negócio atrativo para as duas marcas, para a Volkswagen, nos últimos anos. E se a gente for pensar também no que foi a Fórmula 1 nos últimos tempos, poucas equipes novas, praticamente só a Haas que entrou aí nos últimos anos. As equipes que vieram antes não deram nem um pouco certo, tanto que a Fórmula 1 tem sim uma cautela muito grande com qualquer marca, qualquer equipe nova que apareça aí com proposta para entrar na categoria. E eu acho que esse passo que a Porsche e a Audi deram é gigantesco para o esporte, principalmente pensando também na falta de construtores que a gente tem tido em termos de motor nos últimos anos na Fórmula 1. A Mercedes dominou os últimos 8 anos aí de motor, a Ferrari teve um ano ou outro ali que chegou perto, a Renault nunca conseguiu cumprir uma promessa de ter um motor para ser campeão nessa era híbrida, a Honda entrou mais recentemente, agora já está saindo de novo, então acho que é uma entrada muito importante para dar uma diversidade maior para a Fórmula 1 a partir de 2026, com esses motores que a categoria promete que vão ser muito mais sustentáveis, com combustível 100% sustentável, com 50% da recuperação de energia elétrica. Então, acho que, como a Eve já falou bastante antes, tem esse lado de reconhecimento do trabalho que foi feito nos últimos anos pelo Domenicali, pelo Liberty Media, por toda essa gestão que revolucionou a Fórmula 1, acho que a gente tem que colocar dessa maneira, revolucionou a Fórmula 1, as coisas mudaram muito nos últimos anos e mudaram para melhor, tanto que a gente está vendo esse aumento de interesse, teve Andretti recentemente, agora a gente tem a confirmação dessas duas grandes marcas do grupo Volkswagen entrando na Fórmula 1, então acho que tem esse lado do reconhecimento, mas para a Fórmula 1 tem esse lado que é muito importante de você ter dois novos construtores para um Mundial que estava meio dividido só entre Ferrari e Mercedes na parte da unidade de potência, H. Muito bem. Olha, próximo tema. A Eve já falou um pouco sobre isso na resposta dela.
Mas pode falar mais ainda, Eve. Pensando pelo lado da Fórmula 1, o que significa essa entrada de Audi e Porsche e o que isso pode acabar representando eventualmente para o futuro da categoria? Bom, assim, primeira parte tecnológica, né? Então você traz a Fórmula 1, o André também falou um pouquinho sobre isso. Então a Fórmula 1 tem uma visão mais sustentável do próprio funcionamento, né? Da mecânica do carro, porque é um caminho sem volta, você não pode simplesmente fechar os olhos para isso e continuar com um motor a combustão, usando combustíveis fósseis, não tem mais como você continuar nesse caminho, né? Esse é um caminho que tem fim, né? Então, assim, a Fórmula 1 já entendeu isso, já começou essa mudança com esse motor, com essa unidade híbrida, né, em 2014, mas agora ela tende a ser um pouco mais refinada e mais alinhada também com a indústria. Então você tem todos esses projetos, né, de combustível neutro, de você melhorar essa bateria que reaproveita a energia das frenagens. Você tem um monte de outras situações dentro do carro que que tem como objetivo atingir essa questão da sustentabilidade, e isso é uma coisa que a indústria quer, né? Ela quer um campo de provas, porque é o que a Fórmula 1 sempre foi, está no DNA da Fórmula 1, né? Você testar coisas novas, você trazer tecnologias novas, você inovar. Então, assim, a primeira questão dentro disso é essa, né? Você está na vanguarda dessa tecnologia, e é por isso que é tão importante. E é por isso que essas marcas viram na Fórmula 1 um caminho, e até o CEO da Volkswagen fala muito sobre isso, né? E ele fala assim: olha, para o futuro, em termos de esporte e tudo mais, o importante é a Fórmula 1, é onde você precisa estar, porque é lá que as inovações são feitas, é lá que você tem um campo de teste, é lá que você pode inovar dessa forma. E a Fórmula 1 também, por outro lado, com esse crescimento gigante que ela tem tido nos últimos anos, né, valorizou demais as equipes. Né? As equipes hoje valem muito no mercado, e devem valer ainda mais no futuro. Né? Até em uma entrevista faz pouco tempo que o Toto Wolff falou isso, que vender uma equipe hoje não é um bom negócio, né? Porque você não vai capitalizar o quanto você pode capitalizar daqui para frente. Então, assim, também tem esse valor agregado, né? De você apostar num negócio que parece que está crescendo demais e vai crescer ainda mais diante do que está acontecendo no mundo, né? Então, assim, esses para mim, são os dois pilares do impacto dessas duas marcas que a Volkswagen considera como premium, né? Que tem visões diferentes também para a Fórmula 1, né? A Porsche e a Audi, elas não vão entrar como equipe, né? Elas vão entrar em diferentes caminhos, mas sempre buscando essa inovação, essa tecnologia, e isso vai com certeza fortalecer demais o grid, né? Que já tem Ferrari, que é o grande nome da Fórmula, da história da Fórmula 1, tem a Mercedes, que me parece que não, que ainda quer investir bastante na Fórmula 1, tem a Renault, então assim. A Red Bull com essa questão toda envolvendo a Honda, né? Então, assim, nunca se sabe quando a Honda vai querer voltar de novo, né? Porque ela vai, vem, vai. Então, assim, pode ser que ela ainda se convença a voltar mais lá na frente. Mas você tem uma Red Bull que tem duas equipes investindo um caminhão de dinheiro numa super instalação na Inglaterra, que agora quer ter túnel de vento. Então, assim. Sabe, o negócio está crescendo demais e muito rápido dentro de uma outra plataforma do que a Fórmula 1 tem como base, né? Então, assim, um impacto grande e que fortalece demais o grid, e de repente começa também a buscar outras, a despertar o desejo de outras marcas de entrar na Fórmula 1, né? Peugeot e outras marcas que a gente que já manifestaram algum desejo de se ligar à Fórmula 1 de alguma forma.
Pelas minhas contas, faltam 9 anos para a Honda voltar para a Fórmula 1. Sim, porque tem um ciclo. É Tem o um ciclo, né? É o ciclo. exatamente. Eles têm aquele Mas reloginho sim, na fábrica. eu nunca canso de me espantar com a Honda. Nunca canso. Entendeu? Exato. Só que eles ficaram meio Exatamente. arrependidos, né? Eles estão meio arrependidos de ter saído depois do ano passado. Pois é. E aí, André, vou passar para você a próxima pergunta, que é o seguinte: a Eve até falou sobre isso no Paddock GP, em que eu estava, e que Vitor Martins estava também. Estava irritado, Vitor Martins, estava ácido no programa. André, essas entradas de áudio Porsche fazem a gente entender melhor a resistência da Fórmula 1 com outras tentativas de entradas, por exemplo, Andretti? Gá, então, eu vejo, não é nem como uma resistência da Fórmula 1, eu acho que a Fórmula 1 viu esse interesse da Andretti mais como um plano B, assim, virou um backup. Falou, bom, a gente tem negociação da Porsche, a Audi estão se encaminhando, vamos ver, vamos deixar a Andretti um pouquinho mais de canto aqui por enquanto. Tem um pouquinho daquilo que eu passei por cima na outra resposta, falando das equipes que vieram nos últimos anos a entrar na Fórmula 1 e que deixaram muito a desejar, que foi Caterham, Espanha, Marussia, foram equipes que criaram uma Fórmula 1-2 ali atrás, andavam muito, muito atrás, prejudicavam de fato o evento, prejudicavam as corridas da Fórmula 1, e a Fórmula 1, como categoria, como grande marca que não quer ter de volta equipes que andem lá atrás. Não acho que seria o caso do Andretti. Acho que a Andretti seria uma equipe organizada, e inclusive eu tenho dificuldade de acreditar que uma entrada da Audi como uma equipe separada, por exemplo, seria muito melhor que uma entrada da Andretti. Acho que a gente não tem nenhuma garantia disso. Acho que a Andretti tem uma experiência de pista muito grande, que a gente não pode desvalorizar, e é difícil saber quem que a Audi vai trazer para a Fórmula 1 para tocar esse projeto, se vai ser de fato uma equipe do zero, se eles vão comprar uma outra equipe. Então, eu entendo a resistência da Fórmula 1 com as equipes novas, pelo passado, que ainda tem um trauma ali do que aconteceu, mas o projeto da Andretti, para mim, no meu ver, era bem vantajoso para a Fórmula 1. Acho que seria uma equipe com nome, que agregaria também no quesito da expansão nos Estados Unidos, que a Fórmula 1 vem tentando e vem conseguindo ter muito sucesso nos últimos anos. Agora vão ter 3 corridas em 2023, mercado totalmente aberto para a Fórmula 1, acho que como a gente nunca viu na história da categoria, e acho que a Andretti seria muito boa para auxiliar esse processo, ainda com a entrada de um Colton Herta, um piloto americano, algo que não tem há tempos no grid. Mas sim, acho que todo esse processo deixa mais fato, dá uma claridez maior para o que aconteceu naquele período da Andretti, com o pedido de entrada, com a Fórmula 1 mandando a Andretti dar uma segurada. Teria entrado se não fosse a negociação que deu ruim com a Alfa Romeo ali, mas acho que isso clareia um pouco o porquê da Fórmula 1 ter tratado a Andretti com esse desprezo, sendo que é uma equipe com muito nome no automobilismo mundial, presente em muitas categorias, e que eu seria muito a favor de uma entrada da Andretti, acho que contribuiria bastante. Não acho que uma coisa impede a outra também. Acho que essa entrada de Audi e Porsche, ainda mais do jeito que está se encaminhando, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, acho que não inviabilizaria uma entrada da Andretti como uma 11ª equipe aí no grid. Agora tem que ver de fato se é isso que a Fórmula 1 quer, se a Fórmula 1 quer de fato se expandir, ter 22 carros no grid, ou se prefere manter essa segurança que tem atualmente com as 10 equipes, com os 20 carros, Gá. Muito bem. O Ev, pensando pelo lado de Audi, Porsche, né, da Volkswagen, o que fez com que a Volkswagen finalmente decidisse dar esse passo à frente e quebrar uma resistência que ainda existe internamente na Volkswagen? A gente sabe que não foi uma decisão unânime de entrar na Fórmula 1, mas o que fez com que virasse maioria esse desejo de correr na Fórmula 1? Então, como você falou, né? A Volkswagen, na verdade, já namora a Fórmula 1 há muito tempo. Né? Ela só não conseguia convencer o seu conselho de que, e todos os conselhos, né, que tem fiscal e outras coisas de marketing, não sei o que e tal, de administração, que era uma coisa viável. Né? Então, assim, há muito tempo existe essa vontade, principalmente porque a gente já falou isso, né? Porsche e Audi são marcas muito ligadas ao esporte a motor, muito ligadas ao automobilismo, né? Especialmente as provas de endurance nos últimos anos, nas últimas 2 décadas. Então, assim, e por que não a Fórmula 1, né?
E a resposta é grana, né? Porque a Fórmula 1 era muito cara e caminhava para um abismo de orçamentos e tudo mais, né? Porque Mercedes, né, com o fortalecimento da Mercedes a partir de 2014, mas assim, antes dela, a Ferrari e mesmo a McLaren, no tempo nos tempos de vacas gordas, né? Como a gente fala, eram equipes que assim gastavam horrores, né? Depois entrou a Red Bull também, que passou a gastar horrores. E ter mais uma equipe. Então, assim, não tinha limite, né? Não tinha limite para essas equipes em termos de orçamento, do que poderia fazer, do que poderia investir na Fórmula 1, e ficou meio desenfreado. E isso para uma Volkswagen, que trabalha muito a parte dos custos, o retorno daquilo que eles estão investindo a curto prazo, né? Porque uma Porsche não vai esperar 10 anos para começar a vencer na Fórmula 1, né? Ou a Audi também. Então, assim, então essas coisas eram as grandes barreiras, né? Mas é como a gente estava falando antes. A partir da entrada do Liberty Media, as coisas mudaram, né? Até o André falou sobre isso. Revolucionou a Fórmula 1, porque eles passaram a enxergar a Fórmula 1 de uma maneira muito diferente, né? Então, assim, essa questão dos custos foi muito cara, né, a eles e encontrou, obviamente, uma grande resistência. Mas aí você chega no momento de pandemia, era a chance que precisava, né? Então, a pandemia mudou muito, ela mudou a forma de trabalho dentro das equipes, o quanto se gasta, enfim, e foi ali, nesse momento, que o Liberty Media aproveitou esse cenário e falou, não, a gente precisa de um teto orçamentário. A Ferrari estava lascada com a história do motor dela meio irregular, que ninguém sabe até hoje o que tinha de irregular naquele motor, mas o fato é que ela fez um acordão com a FIA, e isso também possibilitou esse teto orçamentário, porque a Ferrari era uma das grandes forças contrárias, né? E a Ferrari, como se sabe, tem um veto para muita coisa na Fórmula 1, pela longevidade, né, no campeonato, e ela teve que aceitar, e, enfim, eles conseguiram aprovar esse teto orçamentário. Isso foi muito importante na argumentação de você entrar na Fórmula 1. Então, você tem um limite de custos, né? Não vai ser uma coisa astronômica e crescente a cada ano. A segunda questão foi o regulamento, né? Então, você baratear deixar mais simples esse motor e o desenvolvimento dele. Então, e aí nisso entra a bateria a G1000K, que é aquela que né, reaproveita a energia dissipada pelo turbocompressor, que é muito difícil, muito complexa, muito cara, retira do regulamento. E tem outros fatores também que eles vão ainda aprovar agora em junho. A comissão de Fórmula 1 vai apresentar, então, a configuração mesmo desse motor a partir de 2026, já pensando em combustíveis sustentáveis, já pensando numa questão híbrida mesmo. Então você tem uma maior eletrificação e outros elementos, e isso foi fundamental. E o crescimento da Fórmula 1, da popularização dela. Então, são três pontos aí, e esse crescimento veio através dessa visão mais ampla, né, que o Liberty Media colocou lá, tanto do engajamento de fãs, como atrair jovens fãs para a Fórmula 1, que veio através também do Drive to Survive, da série, e outros elementos também que são feitos durante os finais de semana de corrida, né? Então, assim, você tem show, você tem uma proximidade com os pilotos, né? Enfim, várias maneiras de engajar esse público. Então, basicamente esses três elementos, né? O teto orçamentário, o regulamento técnico e a popularização da Fórmula 1, que convenceram, que serviram de argumento para a Volkswagen convencer o seu conselho de que valeria a pena, e esse era o momento de entrar na Fórmula 1. E até eles falam que se não aproveitasse esse momento, só daqui a 10 anos ou mais, para você conseguir entrar. E aí eu imagino que as duas marcas vão priorizar a Fórmula 1, e aí os outros campeonatos, né, que tem algum envolvimento, vão ser seriamente prejudicados, porque eles vão praticamente focar na Fórmula 1, né?
Perfeito, perfeito. Olha, André, aproveitando isso que a Eve falou, desses 3 pilares, né? E aí acho importante a gente deixar claro que esses 3 pilares foram atingidos num espaço de uns 5 anos, no máximo, né? Porque tanto a questão do teto orçamentário, a questão da visibilidade, competitividade, também essa parte do regulamento técnico, tudo isso foi feito quase que a toque de caixa num período muito recente da Fórmula 1, né? E que eram realmente os pilares que a Volkswagen colocava como impeditivos, né? Como se fosse algo que repelisse ela da Fórmula 1 naquela época. E aquela época durou a última década quase inteira, né? Queria saber, então, efeito Domenicali? Gá, eu acho que não tem como descartar, né? O Domenicali trabalhou na Audi depois que saiu da Ferrari em 2014, teve um períodozinho ali, então não dá para a gente falar que não teve esse contato. O Domenicali também entrou na Fórmula 1 em 2021, então faz pouco tempo. Não é algo que ele já estivesse construindo antes, é algo recente também. Se ele foi um fator determinante para essa entrada de Audi e Porsche, eu não tenho como afirmar. Acho que ele deve ter tido um papel importante, sim, ali para convencer. Com certeza tem fontes ali dentro das marcas, é um cara muito influente, a Eve já tinha falado um pouco nesse meio, já trabalhou na Lamborghini depois também. E não foi à toa que a Fórmula 1 trouxe ele para ser diretor executivo da categoria. O Domenicali é um cara com muita experiência, tanto no automobilismo, dentro dali das pistas, chefe da Ferrari por muito tempo, como também desse outro lado, no lado das marcas, é um cara formado em administração, então é um cara muito capaz para fazer o trabalho que ele está fazendo, e acho sim que essa entrada tem o dedinho dele. Se foi fundamental, qual que foi o peso do Domenicali para essa decisão final do grupo da Volkswagen, aí eu já não sei dizer ao certo, mas que ele deve ter tido uma influenciazinha, que ele sussurrou ali no ouvido do pessoal, fez a ideia chegar como ele queria, é bem provável que sim. E no final das contas, acho que pegando o gancho um pouquinho do que a Aya falou também, a Fórmula 1 ficou muito atraente, muito. E não tinha mais justificativa ali para você não entrar na Fórmula 1. Você está investindo em outras categorias, e por que não a Fórmula 1? Ah, é mais caro. Bom, mas tem teto de gastos agora. Ah, a tecnologia não se aplica para os nossos carros. Bom, a partir de 2026 vai caminhar mais nesse sentido. Não tem mais o que dizer, o que argumentar contra lá dentro. Acho que o Domenicali deve ter tido esse papel de também explicar isso, de divulgar esse lado, divulgar esses pontos positivos da Fórmula 1, de convencer o grupo Volkswagen, mas de fato a Fórmula 1 se tornou um negócio muito, muito atraente para essas marcas, e acho que a gente pode ver outras grandes marcas aí se interessando e tentando seguir esse caminho em breve. Como é que você vê a influência do Teté, Eve? Eu acho que ele tem uma grande influência, assim, é um cara que tem muito trânsito, porque uma das grandes críticas ao Chase Carey é que ele não tinha nada a ver com a Fórmula 1, né? Ele vinha de uma outra, de um outro ramo, ainda que dentro do esporte, mas de outro ramo, nos Estados Unidos, enfim, uma coisa completamente diferente. Não tinha essa vivência do grid, né? Do paddock, do pit wall, e mesmo assim eles fizeram muitas coisas nesse começo. Eu acho que ele foi muito responsável pela questão da popularização, de convencer essas equipes que era preciso abrir as portas, que era preciso se aproximar do público, que era preciso mudar um pouco digamos assim, essa postura mais engessada, né? Muito, muito, muito elitista, muito controladora, que ainda mas assim, já foi bem pior, né? Já foi bem maior do que é hoje. Então, assim, ele foi responsável por essa mudança, digamos assim, de mentalidade, trazendo essa experiência do que se faz em termos de esporte nos Estados Unidos. E aí o Domenicali vem com a experiência de dentro da Fórmula 1. Né? Então, assim, como o André lembrou, ele foi anos chefe da Ferrari, mas ele trabalhou a vida inteira dele dentro da Ferrari. E trabalhou muito de perto com um dos maiores chefes de equipe da história da Fórmula 1, que foi o Jean Todt, dentro da maior equipe da Fórmula 1, da mais histórica equipe da Fórmula 1, que é a Ferrari. Então, acho que ele
sabe muito bem como funciona a questão da política dentro da Fórmula 1, como funciona esse trabalho de convencer os chefes do que eles querem para a Fórmula 1, do que eles querem em termos de lucro, enfim. Então, assim, ele tem um trânsito muito bom. Eu acho que o fato dele ser italiano também contribui um pouco para isso, de você ter essa amabilidade de falar com todo mundo. Então, assim, ele trouxe essa bagagem. Isso foi muito importante para unir com aquilo que o Liberty Media tinha de experiência dos Estados Unidos. Então, foi bem interessante. Além de tudo, o Domenicali tem essa experiência de ter assumido a indústria, né, de ter trabalhado de outra forma, e aí dentro de marcas que eram da Volkswagen, então esse trânsito também foi importante. E é mais ou menos essa união que fez com que a coisa se encaixasse nesse momento. E aí eles usaram tudo que podiam, né? Todas as armas que tinham, todos os argumentos que foram colocados ali, eles trouxeram à tona para convencer, e a gente sabe como é difícil fazer alguma coisa ser aprovada de forma unânime na Fórmula 1, principalmente como é algo que eles não querem aprovar, né? Então, assim, eu acho que tem um grande peso, sim, do Domenicali, mas foi baseado naquilo que o Chase Carey colocou a partir do momento em que ele assumiu a direção executiva da Fórmula 1. O fato do Domenicali não pentear o bigode é uma vantagem também em relação ao Chase Carey, Eve? Eu acho que é. Não, eu tô brincando. Mas eu acho que ele é menos... assustava um pouco, né? Aquele bigodinho assim. Ele parecia um pouco um xerife texano de filme, sim, né? Sim. Só faltou o chapéu, né? Assim. Exato. E a botina. Exatamente. Eu acho que, na verdade, Diga. desculpa, eu acho que a Fórmula 1 precisava, os caras precisavam ter alguém assim, menos, sabe, assim, mais excêntrico. parecido com eles. Menos excêntrico e mais parecido com eles. Exatamente. O Dedé, já fiz essa pergunta para a Eve. Na verdade, era uma outra pergunta, mas ela respondeu justamente com esses pilares que estão nessa pergunta aqui. Então, eu vou fazer essa para você. A Volkswagen falava muito em sustentabilidade ambiental, financeira, mais competitividade. Eram as coisas que ela exigia, digamos assim, da Fórmula 1 para poder entrar. A Eve falou que agora tem, né? Você acha que tem também? Agora não, 2026 vai ter. Mas eu queria... Você falou da Volkswagen pregando muito por sustentabilidade. Eu queria voltar lá atrás. A Volkswagen foi uma das primeiras equipes da Fórmula E, sempre estava muito envolvida no projeto da Fórmula E, e ali na mesma época ela também teve ao mesmo tempo aquele Dieselgate, né, que foi um escândalo gigantesco que a marca esteve envolvida, falsificou testes de automóveis, os carros estavam totalmente acima do limite de gases poluentes que poderiam ser emitidos, está pagando multas bilionárias até hoje, eu imagino, e o discurso de fora era muito diferente do que era feito dentro. Volkswagen pregando sustentabilidade, entrando na Fórmula E, de cabeça no mundo dos carros elétricos, e aí tendo esse grande escândalo do Dieselgate. É uma equipe, é uma marca que de fato está há muitos anos pregando esse discurso. Internamente a gente espera que tenha mudado, mas de fato a mudança da Fórmula 1 se adequa com esse discurso que a Volkswagen tem adotado na última década. Esse discurso da sustentabilidade, dos carros e dos carros mais modernos, né? Também tem o lado que a Eve já falou bastante, que isso compactua mais com o que é feito nas fábricas para os carros de rua, para os carros de luxo da Audi, os carros esportivos da Porsche. Então tem de fato sim tudo isso que o grupo esperava para poder de fato dar esse passo à frente, para mergulhar de cabeça nesse projeto da Fórmula 1. A Fórmula 1 fez esse trabalho de mudar o regulamento, de gerar uma competição esportiva melhor com o teto de gastos, de deixar as coisas mais igualitárias, também reduziu o gasto financeiro, obviamente, e agora tem esse aspecto da sustentabilidade, que era algo muito pregado, e claro, o lado que para mim é muito importante, acho também, que é o lado da visibilidade, que aumentou pra caramba. A Eve já citou vários motivos, eu queria falar de mais um só, que são as redes sociais, que era algo que a Fórmula 1 negligenciava completamente antes do Liberty Media, era algo que o Bernie Ecclestone falava que achava que não tinha importância nenhuma, que a Fórmula 1 não tinha que se envolver com essas coisas de rede social, não, que tinha que se manter com o público que tinha.
E a gente vê a diferença que isso fez hoje. O público mudou, o público é muito mais jovem, porque a Fórmula 1 entrou nas redes sociais. Hoje, antes de qualquer corrida, você tem um monte de conteúdo disponível no YouTube, todas as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. A Fórmula 1 está muito presente em todos os canais digitais hoje em dia. E isso dá uma visibilidade gigantesca para todas as equipes, para todos os pilotos. A Fórmula 1 virou quase um reality show, né? Um BBB, a gente sabe tudo que acontece na vida dos pilotos. O Vettel estava reclamando esses dias que estava dando entrevista demais, que não aguentava responder as mesmas perguntas. Pois é, a Fórmula 1 cresceu nesse nível. O pessoal quer saber o que você almoçou, Sebastian Vettel. Então, acho que essa visibilidade atrai demais. Atrai demais, e aí todos os outros componentes com certeza pesaram também, mas acho que a exposição de marca que essas duas equipes, vamos ver como é que vai ser, né, fornecedoras de motor vão ter, vai ser gigantesca e vai ser com certeza um diferencial para essa decisão do grupo Volkswagen. Viu, o André falou da exposição da marca. Queria que você discorresse sobre isso, porque quando o grupo Volkswagen resolveu entrar na Fórmula E, falou-se muito de venda de carros elétricos, né, de entrar nesse mercado de cabeça. E na Fórmula 1, o que eles ganham com isso? Pois ganham popularidade, né? E essa é uma das questões que que o CEO da Volkswagen falou. Não consigo ter dessa mesma pronúncia alemã que você. Não, eu acabei de inventar essa pronúncia. Imagina, você fala tão bem alemão, né, com a sua ascendência suíça, o lugar, não seja modesto. Na verdade, assim, uma das coisas que o CEO da Volkswagen falou, o Herbert Diess, nessa semana, quando ele confirma que as duas equipes, quando ele confirma essa questão, né, de que o Conselho aprovou a entrada e a busca pela Fórmula 1, é exatamente isso, são os mercados que a Fórmula 1 conseguiu atingir, né? Então, sobretudo, os Estados Unidos, que é uma coisa que a Fórmula 1 bate na tecla há muito tempo, e essa semana a gente vai ter a prova em Miami, que é uma das grandes expectativas da Fórmula 1, essa prova em Miami, como a gente já está vendo desde a semana passada, todo o investimento que está sendo feito para essa prova. No futuro, 3 provas nos Estados Unidos, mas também o mercado asiático. É claro que a China, nesse momento, está um pouco fora desse círculo, porque por conta da pandemia e tudo mais, mas não deixa de ser um grande mercado, uma coisa que a Fórmula 1 em si, essas marcas estão buscando, né? Então, assim, você entrar nesses mercados, né? Então, assim, o André lembrou agora sobre o Dieselgate, né? Que foi principalmente nos Estados Unidos, né? Então, isso manchou demais a marca Volkswagen nos Estados Unidos. E, por outro lado, agora a Fórmula 1 está super valorizada nos Estados Unidos, né? Hoje, por exemplo, tem filas aí para ver Nicolas Latifi num evento em Miami. Tem uma fila enorme lá. Oi? Ele é bonito. Ele é bonito e ele é simpático. Né? E ele tem esse apelido lindo que o Gá deu a ele, né? Como é que é mesmo, Nicolas? Nichoulas. Nichoulas. Eu sempre confundo esse apelido. Então, assim, a Fórmula 1 está muito engajada nessa questão de crescer ainda mais nos Estados Unidos, de se tornar relevante nos Estados Unidos, e isso faz brilhar muito os olhos dessas marcas, porque existe essa cultura muito do carro nos Estados Unidos, é muito, muito presente lá ainda que a gente tenha essa grande questão da sustentabilidade. Então, assim, você quer usar isso, né? Você quer aparecer nesses mercados. Então, uma das razões, e uma das grandes razões também é essa, né? Você ter esse fortalecimento da marca nesses mercados que essas marcas querem muito alcançar e que a Fórmula 1 está pavimentando com essa popularidade toda. Perfeito. Hora da gente começar a fazer, então, projeções para Porsche e Audi. Vou começar com você, Eve. Já que você se manifestou, vou começar com você. Por causa do Latifi, né, que você está fazendo isso. Exatamente. Depois que elogiou o Latifi, você tem a preferência nas discussões. O Lala.
Falando da Porsche, muito se fala que ela vai ser uma parceira técnica da Red Bull. É isso mesmo? É o que parece, né? Assim, até algumas informações aí de dentro da Volkswagen, muitos veículos internacionais falando sobre isso, porque já é um namoro antigo aí entre Red Bull e Porsche, né? Em 2018, eu lembro que surgiu um grande rumor sobre isso, não foi levado à frente por causa dos problemas de dentro da Fórmula 1 ainda, né? Essa questão toda do investimento e dos orçamentos estratosféricos que existem na Fórmula 1, então não foi para frente, mas sempre foi uma ponte ali, Red Bull, Porsche, e agora parece que a coisa vai engrenar mesmo. Até eu lembro de uma cutucada de Toto Wolff em Christian Horner, dizendo, não, vocês estão preparando todos esses... Tudo isso que vocês estão fazendo lá em Milton Keynes é para receber a Porsche mesmo, então, assim, aquela troca gostosa, né, de cutucadas que a gente percebeu muito no ano passado, mas no fim das contas é isso mesmo, né? A Red Bull tá investindo milhões e milhões de euros nessa superestrutura que eles estão construindo, ainda não está terminada lá em Milton Keynes. Não é só para desenvolver o próprio motor, mas principalmente para a Porsche absorver isso e então fazer o desenvolvimento desse motor para 2026. Então, me parece muito claro que a Porsche vai entrar nessa parceria com a Red Bull, que é uma parceria de milhões, né? Como a gente diz, porque a Red Bull nunca entra para perder em nada, né? Então, assim, eles investem muito pesado, eles contrataram muita gente para muita gente importante vinda, né, principalmente ali da parte de motores da Mercedes. Então, assim, eles estão muito investindo pesado nisso, e acho que é um grande caminho para a Porsche, porque essencialmente o objetivo da Porsche, né? A Porsche tem esse objetivo de fornecer a unidade de potência. Então, como a gente já falou antes, Porsche e Audi têm caminhos diferentes na Fórmula 1, e eles não se importam muito da concorrência entre eles. Esse é o mais interessante do grupo Volkswagen, porque tudo bem, eles são muito independentes aí, e no caso da Porsche vai ser um fornecimento mesmo numa possível numa possível aliança com a Red Bull mesmo, Red Bull, AlphaTauri, né? Especialmente nesse início. O que achamos de Porsche e Red Bull, André Neto? Parece que vai ser isso mesmo, né, Gá? Tudo indica para isso. O Christian Horner já falou que faz todo sentido ir atrás de uma parceria de motores. Então parece que a Red Bull Powertrains vai durar menos que a carreira do Nicholas na Fórmula 1. Né? Mal começou e já vai acabar esse projeto da Red Bull Powertrains. Tudo indica que a Porsche vai de fato assumir esse projeto. Acho que faz sentido também. Acho que a Red Bull nunca entrou na Fórmula 1 com o objetivo de construir motor próprio. Acho que foi uma situação que a Red Bull acabou sendo vítima de uma situação que a Honda saiu, que não tinha clima para negociar com o Renault e que ficou sem opção de motor, e a única saída foi desenvolver a sua própria unidade de potência, e aí, a partir daí, criou-se a Red Bull Powertrains. Mas acho que o Horner, toda a direção da Red Bull, sempre de olho aí sim em outras possíveis parcerias para assumir o motor da equipe. A gente viu que a equipe teve problemas nesse começo de ano de confiabilidade da unidade de potência, então acho que faz todo sentido para a Red Bull ir atrás de uma parceria com a Porsche. Já é algo que já foi feito em outras categorias, já tem um caminho, uma ponte ali, como a Eve falou, entre as duas marcas, então faz todo sentido. O Herbert Diess, ou Diess, o Gá tem o alemão melhor, depois ele me corrige, ele falou também que a Porsche parece que já está até mais encaminhada do que a Audi, então tudo indica, sim, que essa parceria entre Red Bull e Porsche vai acontecer, e como a Eve falou, não tinha lugar melhor para a marca alemã entrar na Fórmula 1. A Red Bull, uma das equipes mais consolidadas, está sempre brigando na frente, tem uma exposição gigantesca. A Red Bull é uma marca enorme, sabe lidar como marketing, acho que como nenhuma outra companhia no mundo faz. A Red Bull vive de marketing, e o esporte entra nisso também. Então acho que para a Porsche é um negócio fenomenal, Gá. Muito bem. Eve, falando da Audi, né? A grande expectativa é para que a Audi tenha uma equipe. Só que aí fica aquela questão. Ela vai começar uma equipe do zero e aí a gente vai ver 22 carros no grid? Ou ela vai comprar alguém, já que temos tantas equipes
não vou dizer fragilizadas, mas alcançáveis, talvez? Alcançáveis, né? Sim, a Audi não pretende, ela quer ter uma equipe, quer se estabelecer como uma equipe na Fórmula 1. Obrigada, Bidu. Desculpa aí. Olha, ela quer se estabelecer como uma equipe, então, assim, não tem o que fazer nesse sentido, mas onde ela vai, né? Então, assim, há muitos rumores, muitas especulações dentro do paddock da Fórmula 1 que falam que ela já começou, ela iniciou uma conversa, antes mesmo de toda essa aprovação, eles iniciaram uma conversa com a McLaren para adquirir uma parte da equipe e se estabelecer como McLaren Audi, alguma coisa assim. Mas não foi para frente, porque a McLaren, a gente sabe que ela tem o McLaren Group, que é a parte, né, a fabricante dos carros, né? E essa McLaren Group tem 60 e poucos % da equipe da Fórmula 1. E eles queriam adquirir a equipe da Fórmula 1. E o interesse não foi muito além disso, né? Então, assim, a McLaren não se interessou demais por esse caminho da Audi e meio que fechou as portas nesse sentido. Aí você tem a Williams, que também entrou nessa conversa, porque a Williams, a gente sabe, né? Ela foi adquirida por um grupo investidor, né, americano, e esses caras também não querem abrir mão da Williams e querem ser independentes, né? Então, assim, também não deu muito certo lá, eles talvez tenham uma outra visão do que a Fórmula 1 pode se tornar no futuro, então também não foi muito para frente. E aí existe a Sauber, né, a Alfa Romeo Sauber, mas de Alfa Romeo não tem absolutamente nada, nem um parafusinho é feito na Itália, né, lá em Milão, onde tem a fábrica, nada disso é feito pela Alfa Romeo, é só a marca mesmo, num acordo por causa do acordo de parceria com a Ferrari, mas a Sauber está muito exposta, né? Muito aí procurando parceiros, né? Negociou muito com a Andretti, chegou quase a assinar ali, mas aí veio essa questão do controle, né? O Michael Andretti falou que já estava tudo pronto, mas os caras da Sauber queriam ter o controle da equipe, aí o Michael Andretti, eu não vou investir tanto assim para deixar o controle na equipe na mão de outras pessoas. E aí não deu certo. Mas é a equipe que mais tem, talvez, chance, né, ou recursos, ou elementos ali para receber essa parceria com a Audi, porque também não se importa muito com essa questão do nome, né? Porque já foi Sauber, já teve a BMW ali junto, já teve Red Bull junto, já teve, né? Então, assim, hoje Alfa Romeo, então, assim, não tem muito problema nesse sentido para eles. E talvez seja um bom caminho, porque é uma equipe muito bem estruturada, é uma equipe que, inclusive, a Audi usou parte das instalações da Sauber para o desenvolvimento no WEC, né? Então, eles já se conhecem, digamos assim, então tem essa ligação lá já na fábrica na Suíça, e pode ser realmente um caminho aí. Ainda fala-se também, isso começou a partir do GP da Austrália, do paddock do GP da Austrália, que a Audi tenha conversado com o Lawrence Stroll, né? Talvez tenha aí uma ligação com a Aston Martin. O Lawrence Stroll está passando por várias reestruturações lá dentro da equipe, que parece que ele não se dá muito bem com as pessoas dentro da equipe. Essa semana, né? Essa semana teve o CEO da equipe foi mandado embora e eles pegaram um cara que veio da Ferrari. Então, assim, tem uma questão lá dentro da Aston Martin, mas é um caminho também pela Aston Martin. No momento, os grandes especialistas aí falam numa ligação entre Sauber e Audi, mas também não se descarta a Aston Martin. Obrigada, Bidu, pela participação. André, qual que é o seu palpite aí para essa entrada da equipe Audi? Parece que a Sauber é a mais possível, né? Se eu tivesse que botar o meu dinheiro numa aposta, eu colocaria na Sauber também, cara. Acho que
é uma equipe que está sendo muito visada, né? A Eve falou um pouquinho das negociações com o Andretti. É uma equipe que está aberta a negociar uma possível mudança de dono. O Colton Herta estava para ser anunciado o piloto da equipe para 2022 com a compra da Andretti lá na última etapa em Abu Dhabi. Então estava tudo realmente encaminhado para acontecer essa compra da Sauber, da Alfa Romeo, perdão, pela Andretti. Acabou não rolando justamente pelas questões de controle, mas acho que isso dá um sinal para quem está querendo entrar na Fórmula 1 de que, olha, a gente está disponível a negociar. A gente tem um produto aqui que a gente sabe que é valioso, que a gente sabe que gera interesse e que a gente está disposto a negociar. Eu não acho que faria muito sentido a Audi ir num voo solo e tentar começar uma equipe própria do zero. Acho que faria muito mais sentido, sim, entrar dessa forma, entrar adquirindo uma das equipes do grid. Acho que a Williams faria bastante sentido também, até por conta das dificuldades financeiras, mas tem os entraves também. Então a Sauber e a Alfa Romeo, por consequência, despontam como grandes favoritas. A McLaren, quem sabe num futuro, a gente não sabe como é que vai ser esse ano ainda, tem muita coisa para mudar, as equipes desenvolvendo o carro, mas a McLaren, de repente, se sentiu uma necessidade de ter um motor próprio diferente dos outros, por exemplo, de tentar ganhar uma vantagem competitiva que nem a Ferrari está tendo com seus motores nesse ano, de quem sabe em busca de deixar a Mercedes e querer uma equipe, uma construtora própria para fornecer seus motores, pode ser uma possibilidade que eu vejo para o futuro. E a Aston Martin, que é essa bagunça que a gente está vendo, acho que só tem um time lá no Paraná mais bagunçado hoje em dia, e acho que é uma possibilidade. A gente não sabe o que o Lawrence Stroll vai fazer no futuro, é um cara imprevisível, como a Eve falou, é um cara difícil de se gostar, imagino que deve ser muito difícil de lidar ali no ambiente interno da equipe, então pode ser uma possibilidade também. E aí ontem à noite eu estava pensando, estava lendo as coisas e falei, bom, por que não uma Andretti Audi? Adoraria ver se fosse ter uma 11ª equipe, acho que poderia ser uma parceria legal aí, as duas têm interesse de entrar na Fórmula 1, se a Audi não conseguir fazer o que a Andretti queria também, que era adquirir uma das 10 equipes já do grid, por que não uma parceria entre as duas para a gente ter 22 carros no grid? Acho que seria algo bem legal. Seria uma boa mesmo. Eu torço para mais equipes no grid, até porque acho que tem o risco de equipes atuais saírem, né? Então é sempre bom a Fórmula 1 ficar resguardada. Para a gente fechar, Eve, pensando no futuro, será que essas entradas podem abrir portas para o futuro daqui a alguns 10 anos, sei lá, mas para marcas como BMW, como a própria Alfa Romeo, que deve sair da Sauber, enfim, Toyota, Honda, o que você acha? Eu acho que sim, eu acho que tudo depende do nível de competitividade que a Fórmula 1 vai ter nesse momento e de investimentos, né? Se realmente o teto orçamentário funcionar como parece no papel, se toda essa configuração de motor também se for muito atraente, se a competitividade na Fórmula 1, o equilíbrio que eles tanto pedem, realmente se concretizar. Imagino que sim, imagino que seja um bom chamariz para outras marcas. Tem muita gente olhando de forma com muita expectativa para a Fórmula 1, do que pode ser para o futuro dentro desse cenário que une a popularidade, que une essa questão da sustentabilidade, que tem, né, assim, passos para o futuro muito diferentes daquilo que a gente imaginava, sei lá, 5 ou 10 anos. Então, assim, eu acho que sim, eu acho que pode funcionar bem. E aí, André, abriu a porteira? Acho que sim, Gá. Eu acho que a única coisa que poderia fechar a porteira seria, sei lá, um desempenho desastroso das duas equipes, mas ao mesmo tempo, com a visibilidade que a Fórmula 1 tem hoje em dia, eu acho que o desempenho nas pistas acaba nem sendo o fator fundamental para isso. Acho que a visibilidade acaba atraindo mais você entrar, mesmo que ali no começo você ande um pouco mais atrás. Lógico que não dá para virar uma Espanha, mas mesmo que você ande no começo um pouquinho mais atrás, no final do grid, acho que acaba compensando isso. A visibilidade é gigantesca. Eu estava pensando assim, quem que fez um mau negócio de entrar na Fórmula 1? Pensei, putz, Aston Martin, talvez. Mas, cara, a Aston Martin voltou como marca, fazia tempo. Aqui no Brasil a gente escuta de Aston Martin só quando lança filme novo do 007, então é uma visibilidade gigantesca, por mais que tenha uns personagens ali na equipe
que não tenham carisma, que não atraiam tanto. Você tem um Vettel ali ainda que puxa muita gente, você vende muita mercadoria, é uma coisa... a Fórmula 1 virou um negócio gigantesco. Então, não tem muito mais não tem muito mais impedimento para essas marcas, acho. Lógico, tem que ter um aspecto financeiro ali ainda considerável, que as equipes têm que estar dispostas a investir não só financeiramente, mas também tempo, pessoal, tem que ter toda uma equipe, tem que ter uma equipe qualificada, então tem todo esse trabalho, mas eu acho que a entrada de Audi e Porsche vai ser um exemplo muito bom para outras marcas que tiverem aí um interesse, ainda que só uma ideiazinha aqui na cabeça de pensar, poxa, talvez a Fórmula 1, acho que a entrada dessas duas marcas do grupo Volkswagen vai ser muito boa para convencer outras entradas, outras equipes no futuro. Muito bem, muito bem. Estamos encerrando mais uma edição do nosso glorioso Paddockcast. Fim de semana tem Fórmula 1 em Miami, tem W Series, tem WEC, tem Freca. Então vocês fiquem ligados no noticiário do Grande Prêmio, na GPTV, os nossos vídeos no YouTube, no seu agregador favorito de podcast, os principais programas entram por lá. E é óbvio, se é fim de semana de Fórmula 1, tem briefing em horários maravilhosos nesse fim de semana, tá? Horários noturnos nesse fim de semana. Neve. Que alegria, que alegria. Pois é, então... O André vai ter mais experiências desse tipo, né? Porque ele está na editoria da Indy mais também. Então, assim, eu até fico meio assim de reclamar, porque na presença do André e tal. Mas sim, a Fórmula 1 foi um pouco demais. Muito, um pouco cruel. Então, sexta-feira, um pouco cruel. Sexta e sábado, e aí no domingo, antes e depois da corrida. Também acompanhe o GP2, que é o nosso segundo canal no YouTube, e as análises em vídeo estão por lá. Agradeço demais a Eve, ao André, ao Rodrigo Bertão e aos amigos da Central 3, ao Gil, ao Yamin, a galera toda. Um beijo para vocês e até mais. Tchau.